Olá, gente, boa noite. Fazendo uma gravação aqui do vídeo respondendo as perguntas. A aula passada nós respondemos a aula 1, 2, 3 e 4. E essa aula com outro material que eu mandei para vocês, vamos responder a 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Essa aula aqui só funciona se você fizer os exercícios. Não adianta nada você só escutar minhas respostas, né? A aprendizagem é muito mais ativa quando você vai lá no texto e procura um texto pequeno. Então, se você não viu, recomendo parar agora e ver. Se está vendo isso aqui, quiser, no link da descrição tem um link para esses arquivos, né? Então, vamos lá para a pergunta número 5. Medicamento de administração nasal pode ter ação sistêmica e local, certo? Qual o problema pode acontecer em uma administração para ação sistêmica? Vamos ver. Acho que essa daí é a primeira pergunta, até um pouquinho mal feita, acredito eu, né? E foi eu mesmo que fiz, né? Um produto de administração nasal, um dos problemas pode ter um efeito sistêmico indesejado, né? Quando quer um produto de ação local e, por exemplo, um corticoide, você não quer que seja uma ação sistêmica desse corticoide, você quer naquela parte nasal, tudo mais, nos broncos, enfim. Então pode ter um efeito sistêmico indesejado, irritar a mucosa ou causar dor e ser ineficaz se as secreções forem abundantes. Então, irrita a mucosa, não é para fazer isso, causar dor a alguns, né? E se tiver muita secreção, ele não é absorvido corretamente, não age, tá? Os produtos que agem localmente devem ser minimamente absorvidos. Então, o problema dos produtos que são absorvidos, né, de forma sistêmica, quando você não quer que ele faça isso, tá? Bom, pergunta número 6. Por que as formas farmacêuticas líquidas são as mais utilizadas para aplicação nasal? Faltou um L, né? Qual a vantagem de forma farmacêutica à base de água para essa aplicação, né? Acho que uma completa a outra. Existem vários tipos de preparação, tem líquida, semissólida e sólida da preparação e aplicação nasal, né? Mas é interessante a forma farmacêutica líquida, principalmente a base de água, porque tem um efeito de umidificação. A forma farmacêutica líquida pode umidificar em áreas, por exemplo, que estão com crosta ou secas por causa de uma alergia, né? Então é bem interessante. Agora, uma desvantagem dessa forma água é uma boa fonte de crescimento microbiológico. A água é uma boa fonte de crescimento de fungo, de bactéria. Aonde tem água tem que ter um conservante. Então, uma das desvantagens é uma falta de estabilidade, principalmente microbiológica, né? E com o uso de conservante pode ter uma irritação e tudo mais, mas elas são a grande maioria das aplicações nasais, principalmente locais, tá? São líquidas. Cite um problema relacionado a gotas nasais. A gente desce mais um pouco aqui falando sobre gotas. O principal problema é a sua reprodutibilidade. Uma gota dificilmente tem a mesma quantidade de líquido de uma outra gota. E o que isso significa? Significa que pode ir fármaco a mais, fármaco a menos. Então é a reprodutibilidade, a capacidade de ser a mesma gota várias vezes. Então essa é a desvantagem das gotas nasais. Mas em geral elas são tudo de bom, né? Cite uma desvantagem do spray nasal. Então, além da gota, tem a forma de spray, que ela é pressurizada, né? E esse ar pressurizado, ele empurra, faz um jato muito bom,
praticidade muito boa, mas durante essa liberação de pressão, o ar é puxado para dentro da garrafa. Então, quando você aperta lá para despressurizar, soltar aquela jato de líquido, né? Parte do ar de fora entra e isso pode gerar contaminação pelo ar, pode sugar secreções nasais. Então, se você está aplicando e já está tendo algum corrimento, algo do tipo, pode ser que aspire isso, aí também não é interessante, né? E também, dependendo da pressão, vigorosa, suave, isso vai alterar a dose, né? E o tamanho das gotas, porque a diferença também do tamanho das gotas vai influenciar na dosagem. Então, spray nasais são ar pressurizado, que quando libera junto com o líquido e forma um jato, né? Mas esse jato suga o ar de fora, esse ar pode vir contaminado, pode sugar também secreções, que vai contaminar mais ainda, e além do mais, com essa pressão vai diminuindo, diminuindo também o jato e vai influenciar na dose. Então, spray nasais, essas são as desvantagens, né? Eu pedi aqui apenas uma desvantagem, né? Você pode falar qualquer uma delas. Cite uma vantagem do pó para inalação, né? Bom, o pó para inalação, eu já falei para vocês que uma das desvantagens das formulações líquidas é a presença de água, e essa água ela vai ter um crescimento de micro-organismos. Pó para inalação, pó seco, esse pó não tem água, então não precisa usar conservante, consequentemente também não tem irritação. Essa formulação é estável porque está seca, não tem água. Então, principalmente a estabilidade quanto à conservação microbiológica é a grande vantagem desse tipo de pó para inalação, né? A última pergunta, né? Para administração via pulmonar existem 3 técnicas: inaladores pressurizados com válvula dosadora, inaladores de pó seco e nebulizadores. Diferencie-los. Não sei nem se está certo esse português, mas cada uma delas vai ter um parágrafo lá, um subtítulo, tem uma resposta marcada, né? Mas qual é a diferença? Esses inaladores pressurizados são aqueles que a pessoa pressiona e sai um jato de pó, né? A pessoa, muito comum no filme, a pessoa aperta, né? Quando aperta sai um jato, bem interessante, porque vai jogar direto. Se a pessoa não respirar, vai ficar na garganta, mas pelo menos já foi jogada, né? Uma dificuldade aí, tem um reflexo que muitas pessoas não conseguem, um reflexo de pressionar e respirar ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida pelas pessoas que usam inaladores pressurizados. Vocês estão aqui diante de um asmático, já usei todas essas técnicas e eu digo para vocês, hoje eu gosto mais desse inalador pressurizado, né? Gosto bastante dele. Inalador de pó seco, nesse daqui não joga um jato, a pessoa tem que respirar, né? Tem que puxar. Não sei se vocês estão escutando isso, deve ser até cômico, né? Aí tá. Qual é a vantagem, né? A vantagem é que não precisa desse reflexo, o medicamento vai ser liberado para a pessoa sugar. Só que a pessoa tem que treinar, para num ditado popular, né? Tem que tragar, você tem que jogar pro pulmão. Então você tem que estar respirando e não só sugar aqui para a bochecha, né? Aí é um pouco mais complicado, mas para aquelas pessoas que têm a dificuldade de pressionar e respirar, esse daí é uma boa, né? Então a pessoa, esse vai depender da inspiração, né? Expiração para fora, inspiração, sugar para dentro, vai depender da inspiração do paciente. E por último nós temos aí os nebulizadores. Nebulizadores, com certeza o melhor, é um equipamento que faz uma nuvem, uma nebulização, gotículas, então a pessoa fica respirando aquela fumaça cheia de medicamentos, fármacos, muito boa, mas você não consegue
consegue andar com nebulizador aí para cima e para baixo. É um equipamento que demanda espaço, peso, uma tomada elétrica talvez, né? Ser ligado, então, mas ele é muito bom quando em casa, quando vai se preparar para o dia e tá naquelas crises asmáticas. Então o nebulizador é esse equipamento que faz essa nuvem. Então, uma rápida diferenciação entre os três aqui. Inaladores pressurizados, ele joga o pó, né? Só com uma válvula, uma pressão como se fosse um spray, né? Você aperta e sai. Inalador de pó seco, a pessoa suga e vem o pó junto, quando tá sugando, tem que tragar, né? E o nebulizador, ele vai formando uma nuvem e a pessoa vai respirando essa fumaça. Meus amigos, espero que tenha sido vantajoso. Na aula eu posso tirar algumas dúvidas, pode enviar para representantes também, que a gente resolve quanto a isso. Espero que seja produtivo. Uma excelente semana para todos.